Guerreiros em Debate. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e entre os líderes do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro que ocupa no momento a terceira colocação no número de cartões amarelos, completamente empatado com o Corinthians no número de gols marcados, saldo, vitórias, enfim. O Cruzeiro tem essa desvantagem para os paulistas e nesse momento a liderança está nas mãos da Chapecoense, que está em campo, vai vencendo o Avaí por 2-0 em Chapecó. Só perde a liderança se o Avaí empatar a partida agora, porque se sofrer um gol ainda segue líder no número de gols marcados. Próximo rival do Cruzeiro, né, nas próximas 2 rodadas. Copa do Brasil quinta-feira, Campeonato Brasileiro domingo, então é Cruzeiro e Chapecoense aqui, o assunto de boa parte do nosso programa de hoje. A gente vai estar acompanhando aqui Chapecoense e Avaí, inicinho no segundo tempo, completando 2 minutos agora. E, claro, começamos também falando da grande vitória do Cruzeiro sobre o Santos na Vila Belmiro. O Cruzeiro venceu por 1-0, né, uma jogada muito boa, iniciada com o Henrique, que lançou o Cabral, que fez uma boa infiltração, achou o Ábila na área. O Ábila com recurso, né? A gente cobra tanto do Ábila, jogada de recurso. O Ábila com recurso, com drible, achou o Thiago Neves na área. E o Cruzeiro faz 1-0, garantindo a vitória. E que a Vila, como a gente ouviu na nossa vinheta de abertura, a Vila virou área de lazer para o torcedor cruzeirense, que pôde comemorar mais uma vitória no Brasileirão. O Cruzeiro, então, na terceira colocação, né, com 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate até aqui no torneio. Eu sou João Henrique Castro e começo o programa deixando um abraço à produção e direção a cargo dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior, e convidando você, amigo ouvinte, a participar com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você manda no início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem, colocou hashtag RádioGDG, vai aparecer aqui pra gente o seu recadinho e você vai ajudar com sua participação, a sua pergunta, né, o seu comentário. Felipe Braga falando, por exemplo, que o Cruzeiro, para ser nota 10, só faltou chutar pro gol, né, na partida de ontem, já respondendo a uma das nossas enquetes. O Lívio Souza dizendo que o melhor em campo foi o Ariel Cabral, o Felipe concordando com ele também. O Matheus Tavares falando que o Alisson tem jogado bem, não é um craque, mas está jogando melhor que muitos medalhões e jogadores pretendidos aí. Então a gente está vendo já a participação dos ouvintes e você faça como a nossa audiência, hashtag RádioGDG para participar com a gente e ajudar a fazer esse debate que é feito de torcedor para torcedor. A outra forma de participar com a gente no Twitter é através da hashtag EnqueteGDG. Aí você coloca na busca no seu Twitter, hashtag EnqueteGDG, vai na aba Últimas, né, para filtrar as enquetes mais recentes, e aí você vai ver as 6 enquetes de hoje que estão disponíveis para sua participação. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Santos? 74%, nota 7. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo contra o Santos? 66%, nota 7. Ué, caiu? Não, porque 10% deram nota 10 para o primeiro tempo e 19% deram nota 10. Nota 4, 14% para os dois tempos. 2% de nota 0 para o primeiro tempo e 1% para o segundo, né, dando nota 0. Esse é cri-cri com força, esse aí que votou, ou a implicância da torcida rival. Quem foi o melhor do Cruzeiro contra o Santos? Ariel Cabral, vencendo disparado dessa vez, 78%, Ramon Ábilas, 15%, o Alisson, 6%, opção outro que a gente deixou reservada para quem quer lembrar de outro jogador aí, só com 1%, Ariel Cabral, quase unanimidade como melhor em campo na partida de ontem, então. O time evoluiu em relação aos jogos anteriores, evoluiu pouco, 58%, evoluiu muito, 30%, manteve 9% e regrediu 3%. Mano Menezes deveria poupar jogadores na quinta contra a Chapecoense pela Copa do Brasil?
69% falando que não tem que poupar ninguém. Cruzeiro que perdeu por lesão ontem, o Arrascaeta, fica 2 meses fora. Dedé provavelmente não joga na quinta-feira, né? A previsão do retorno do Dedé também na quinta, já tem desfalques, deve ter o retorno do Robinho na quinta-feira, mas a galera ali tá dizendo que tem que estar em campo, tem que estar todo mundo que tem condições, 30% dizendo que quem tá fisicamente mal tem que ser poupado e 1% falando em poupar todos os titulares. O que você acha da promoção para o jogo contra a Chapecoense no domingo? Né, o sócio Cruzeiro Sempre, por exemplo, pode comprar 2 ingressos, o primeiro com desconto, o segundo cheio, 71% falando que é boa, o clube está fazendo a sua parte, 19% dizendo que é ruim, que precisa melhorar, e 10% dizendo que tanto faz. A outra forma de participação com a gente é pelo facebook.com/Guerreiro dos Gramados. Então você manda no início, aqui também a gente já subiu, um mecanismo diferente, subiu um postzinho com o anúncio da rádio de hoje, você deixa o seu recado logo abaixo, o Ramon Silva, José Benedito aqui, já participando com a gente pelo Facebook também, deixa a sua participação e ajuda a gente a fazer o nosso debate de hoje. Vou apresentar também para você, amigo ouvinte, agora a nossa bancada, para iniciarmos a nossa discussão, falando de Cruzeiro e Santos. Começo pelo Luciano Batista, da ordem alfabética aqui, prazer ter você mais uma vez para esse debate, Luciano. Gostou do que o Cruzeiro apresentou contra o Santos? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite aos ouvintes. O Vander, que está com a gente na bancada aqui hoje, o Sidney e também ao Paulo na produção e direção. João, eu gostei da equipe porque mostrou mais consistência, né? O Cruzeiro foi uma equipe mais coesa durante o jogo. A gente pôde perceber um meio-campo do Cruzeiro com mais criação, uma segurança maior, que não vinha sendo imposta ali pelos volantes que o Cruzeiro tinha. O Cruzeiro tinha muita marcação, mas não tinha tanta criatividade, né? Então a volta do Ariel Cabral nos trouxe essa criatividade, esse passe que o Ariel Cabral tem, que ficou evidenciado aí no gol do Cruzeiro. O passe em profundidade que ele deu para o Ávila, né? Então mostra o Cruzeiro um pouco mais coeso do que nos jogos anteriores. Resta saber se a gente vai continuar jogando assim, né? O Cruzeiro, o Mano Menezes teve que mudar a forma do time jogar, encontrar uma nova formação, porque com aquela que a gente estava jogando não estava dando muito certo. Até também passa um pouco pela fase do Hudson, né? Que o Hudson entrou na zaga do Ariel Cabral e aproveitou bem a chance, como é que ia, né, justificar uma saída dele. E o Ariel Cabral, um equilíbrio ali que dá pra gente no meio de campo. Então foi uma volta do Ariel Cabral muito boa. Ele já tinha entrado no segundo tempo contra o Sport, mas o Ariel Cabral traz esse equilíbrio para o nosso meio campo, traz uma jogada diferente, traz apesar de ser lento, ele traz uma mobilidade para o meio de campo, ele enxerga espaço onde não tem. Então ele pode ser sim uma arma ali para ajudar o Cruzeiro no ataque, né? Armar o contra-ataque. Ele não é aquele volante marcador, apesar de ter sido o maior número de desarmes do Cruzeiro no jogo de ontem, mas a principal qualidade dele é encontrar espaço onde não tem, que é onde a gente estava pecando muito nos últimos jogos. A gente percebia o Cruzeiro sempre com a consistência defensiva, mas não aquele Cruzeiro que a gente sempre se acostumou a ver partindo para cima do adversário, criando oportunidades. Cruzeiro com intensidade, passa muito também pela característica do Mano Menezes, que é um treinador mais retranqueiro ali, mas também um pouco por falta de peças ali que conseguissem quebrar o sistema defensivo adversário. Muito passa pela ausência do Cabral e também pela ausência do Robinho, que me parece que está voltando agora já pode voltar contra a Chapecoense. Mas sobre o jogo de ontem mesmo, gostei da volta do Ariel Cabral e também falar sobre a evolução do Ávila, né? A gente sempre cobrou do Ávila uma maior mobilidade, participar mais do jogo, se apresentar mais, e nos últimos tempos venho reparando essa boa vontade do Ávila em aprender a se disponibilizar para aprender, né, a evoluir como jogador profissional que ele é. O Ávila, como a gente já comentou em algumas outras oportunidades aqui na rádio, ele veio de um clube pequeno lá da Argentina, então provavelmente ele não teve uma formação de tática, então isso faltava ao Ávila,
ele vem evoluindo nessa parte, é visível. Ontem, nos primeiros jogos do Ávila no Cruzeiro, ele ficava muito impedido, né? Ele sempre joga ali no limite da marcação adversária. Ontem também a gente pôde perceber isso, tanto que o gol saiu com a jogada que o Ariel Cabral tocou para ele estava literalmente no limite ali do impedimento, mas soube se desmarcar e também não ficar impedido. Então é mais um ponto aí na evolução do Ávila. Então eu quero destacar esses 2 pontos, a volta do Ariel e também a evolução do Ávila, em que a gente pensava aí que ele poderia até ficar de cara emburrada por ter ficado na reserva, fazer corpo mole e tudo, mas a gente não percebe isso. A gente vê no Ávila uma força de vontade, uma disponibilidade muito grande para aprender, João. O Ávila participou ontem do Resenha ESPN, né? O Cruzeiro está em grande destaque na programação da ESPN essa semana, né? Fora o fato de que na bancada o apresentador do programa, o Sorin, e o Alex é um comentarista frequente, né? O Cruzeiro teve a participação do Ávila no programa de ontem, vai ter também o Bola da Vez da ESPN, né? Programa semanal de entrevistas de amanhã é com o Mano Menezes, né? Quando o Cruzeiro joga em São Paulo, a ESPN aproveita também para dar mais visibilidade, já que os estúdios ESPN são em São Paulo, para as principais peças do Cruzeiro. E o Ávila, né, falou também da situação dele no clube, mostrou satisfeito. Lembra muito o profissionalismo do Ávila, né, ao do Farias, né? O Farias em 2011, afastado, e alugou o Campo Society para treinar sozinho. Quando o Cruzeiro, né, acionou ele com Wagner Mancini para as rodadas finais, entrou, auxiliou, gol do Atlético Goianiense, né, fez gol no Internacional, enfim, acabou até auxiliando um pouco naquela reta final de 2011. O Ávila também tem sido muito profissional, né? É importante destacar isso. E eu concordo com o Luciano, né? Tem sido profissional em 2 níveis, tanto em entender a condição, né, o que está acontecendo com ele, o fato do Mano às vezes preterir ele por outros jogadores, né? Às vezes, é quase sempre, mas também está aproveitando para aprender. Né, o Luciano tem razão, já destacou isso aqui algumas vezes, né, da formação do Ávila e a movimentação dele em campo ontem. E isso tem mérito, né, e mérito da comissão técnica, mérito do jogador que está entendendo o que está sendo passado para ele. Eu vi um texto, não me lembro de quem, né, mas na semana passada, que era um texto sobre o Neilton, né, que o Neilton, ao chegar no Vitória, criticou muito o Rogério, né, o Rogério Ceni, treinador de São Paulo, dizendo que escalava ele como meia e que ele perdeu ali as suas condições de jogo, né? E aí não tem jornalista tático dizendo, cara, você pega as fitas dos jogos do São Paulo, o Neilton tá na ponta o tempo inteiro. A única coisa que ele fazia de diferente do Botafogo é que às vezes ele precisava centralizar um pouco mais para receber um passe, para abrir para o avanço do lateral, que deve ser ali, claro, a orientação do treinador. Então, assim, o Neilton nem entendeu o que o técnico estava falando com ele, né? Acho que o caso do Ávila, né, por ser um jogador com uma formação um pouco mais deficiente, eu acho que ele está entendendo o recado e está aprimorando, né? Tem evoluído e vai ser certamente, aí, como já tem sido ao longo do ano, e foi no ano passado, um jogador muito útil para o Cruzeiro. A titularidade é o de menos, o importante é que quem possa estar jogando, possa estar atuando, possa contribuir para o time, as oportunidades vão aparecer como apareceram ontem. Agora é a vez do Wander Araújo, meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados também, teve na semana passada nas transmissões dos jogos do Contagem Towers. Daqui a pouquinho vai falar também um pouco sobre o Contagem Towers, classificado para a semifinal da Liga Ouro, né, também de basquete, buscando acesso para a NBB. Mas o papo agora, Wander, é a atuação do Cruzeiro contra o Santos, e eu queria saber a sua opinião também. O Luciano destacou o Ariel Cabral, destacou o Ávila também como suas referências da partida. Você destacaria quem no jogo de ontem, Wander? Boa noite. Boa noite, João Henrique Castro, boa noite, Sidney Júnior, boa noite, Luciano, boa noite, caros ouvintes. O meu destaque para o jogo de ontem vai para o Mano Menezes. Se o Cruzeiro tivesse perdido ontem, todo mundo ia cair matando em cima do Mano Menezes, porque escalou o time com praticamente 4 volantes em campo, né? O Lucas Romero, Ariel Cabral, Hudson e Henrique. Então todo mundo ia chamar o Mano Menezes de fanfarrão, de professor Pardal, ia inventar apelidos para ele, e aí, aproveitando o erro dele. Agora, como o Cruzeiro ganhou, ninguém elogia. O Mano Menezes congestionou o meio de campo
no jogo de ontem. Ponto forte que a equipe do Santos tem. Eu acompanhei alguns jogos da equipe do Santos no Campeonato Paulista, na Libertadores. O Santos que não havia sofrido nenhuma derrota em casa, se não me engano, ainda esse ano. É muito difícil vencer o Santos na Vila Belmiro, onde que o Santos tem a torcida a seu favor, tem o hábito de jogar lá. É difícil ganhar do Santos na Vila, e o Cruzeiro foi superior ao Santos, mereceu a vitória, não impôs muito o jogo, mas a característica do Santos e do Cruzeiro ao longo do campeonato vai ser evidenciada a partir desse momento. O Cruzeiro jogou com dois grandes no Brasileiro, São Paulo e Santos, dois paulistas que brigam diretamente pelas posições de elite, posições de ponta, e ganhou dos dois. Placar de 1-0, placar mínimo, mas o placar mínimo também dá título. Então eu prefiro o Cruzeiro ganhando todos os jogos de 1-0 e sendo campeão, do que meter uma goleada vez ou outra e não conquistar o título. Cruzeiro, para mim, foi primordial essa postura tática adotada ontem pelo Mano. Ele confiou no Ariel, confiou no Hudson, confiou no Henrique, confiou no Romero, principalmente confiou na recuperação do Dedé que pediu para sair no intervalo, e deu oportunidade pro Ábila. O Mano tinha perdido dois jogadores por lesão, o Arrascaeta e o Dedé, e ele acreditou no potencial do Ábila, mesmo sendo um jogador que tem um pouco de desconfiança do Mano, mas entrou bem, deu o passe pro Thiago Neves, meteu o gol, e um momento antes tinha colocado também o Thiago Neves na cara do gol, né, João? Sim, a participação dele foi muito boa, o pessoal está reconhecendo isso na enquete também, embora o Ariel Cabral também no Facebook esteja dominando as enquetes. Aqui a gente fez um sistema de reação, né, do pessoal até aqui, e aí tem 46 pro Ariel Cabral, 27 pro Ábila e 6 pro Alisson, tem 31 também apoiando outros jogadores. O Laerte Davi Targueta está dizendo aqui que ontem o time foi bem porque jogou contra o Santos, mais o árbitro, né, destacando, por exemplo, os erros de arbitragem. O Salvo Espino na ESPN comentou isso, né, e ele está lembrando os erros que o Salvo também identificou. A não marcação do pênalti sofrido pelo Alisson aos 20 do primeiro tempo, e o cartão amarelo só, né, pro Copete na entrada, que tirou o Arrascaeta do jogo e por 2 meses aí de circulação no futebol. E está destacando que o Ábila foi decisivo, mas ele fica com o Ariel pelo passe sensacional no lance do gol. O Luiz Gustavo está aqui falando, e acho que é um jogador que a gente começou um pouco sobre ele, né, depois do empate contra o Sport. Ontem atuou mais tempo, a gente pode destacar um pouco mais também, que é o Lucas Romero, né? O Luiz Gustavo está dizendo que preferia improvisar na lateral ao usar o Lennon, dá a entender que a contratação foi errada, né? E não dá para entender o que a gente acha disso. Eu vou ouvir o Luciano, né, sobre essa questão, e vou também já adiantar um pouco a minha opinião. A gente tem muita noção de que se contrata um jogador e tem que acontecer o que está acontecendo com o Rafael Marques, por exemplo. Tem que chegar jogando, senão por que contratou, né? Não, o caso do Lennon, né? O Lennon não é um garoto recém-promovido, inclusive jogou no Botafogo, foi depois para o Cruzeiro do Rio Grande do Sul, mas ele é um jovem que o Cruzeiro pode, eventualmente, no final do ano, estar emprestando, né, para outra equipe. Para que contratar um jogador assim? O Cruzeiro vendeu o Rony para o futebol japonês, é necessário até ter um repertório, né, de jogadores nesse sentido. Mas ele pode ter chegado e não estar pronto, né? O Cruzeiro pode ter trazido pensando em aprimorar o jogador. E os jogadores se aprimoram, porque a gente está falando do Ábila agora há pouco, né? Nesse sentido, o Lucas Romero, por exemplo, é outro jogador que tem pouco espaço, às vezes, né, por não oferecer em campo, né, a leitura que eu faço, né, mais do que quem está jogando, né? Ele não oferece, por exemplo, o passe, né, do Henrique. Ele tem até um desarme, acho que um pouco mais... Não, o Romero é mais rápido, tal, né, do que o Henrique, mas ele é mais afoito nos passes às vezes.
ele não tem a capacidade de improviso, de passe que o Cabral tem, né? Então, você tendo as opções que, né, ainda tem o Hudson, é natural que o Romero fique fora. Não quer dizer que o Mano ache ele um péssimo jogador, né? Ah, mas lateral direito é um cara improvisado. Mas é um cara improvisado que foi um dos principais desarmes do time, né? Contra um lado esquerdo do Santos que é muito forte, né? Nesse sentido, você usar um jogador jovem como o Lennon, né, numa partida na Vila Belmiro, né, nas condições que o time precisava se portar, controlando o lado esquerdo do Santos, não é prudente também, né? Não é que o Lennon vai ter a chance dele em determinados jogos, né? Talvez o Romero fosse ontem uma opção melhor que o Ezequiel, né, inclusive. Então é entender também, o Mano varia muito pouco o elenco, né? É uma crítica que é feita ao Mano com frequência, mas ontem, por exemplo, ele montou um quadro de variação e acho que isso é natural, né? Que a gente vai ver isso mais vezes, na medida que a gente tem um time mais entrosado, tem mais lesão e tem mais suspensão a partir de agora, a gente vai ver o time se ajustando às circunstâncias mais vezes. E aí me parece que é natural, né? O Lennon vai acabar tendo chance, não é não, Luciano? João, foi até no começo do ano, muita gente falava do elenco do Cruzeiro, numeroso, com bons jogadores para cada posição, né? É importante a gente ter esse elenco numeroso e com jogadores mais ou menos ali do mesmo nível, justamente para esses momentos, né? A gente teve já lesões de zagueiros, aí o Dedé voltando teve um certo... Uma dor, né, no joelho esquerdo, não foi o joelho da contusão, mas teve o Dedé, teve o Manuel já que passou por cirurgia. Então, assim, com essas oportunidades vai rodando elenco. Rafael Sobis teve também uma lesão, está parado aí por algum tempo, já vai voltar daqui a pouco. O Robinho também. Então, assim, é importante a gente ter essas opções no elenco, mas que sejam opções de qualidade pelo menos aceitável, né? Eu não sei, não tenho referências para falar sobre o Lennon, nunca o vi jogar assim com certa regularidade para ter uma opinião formada, mas eu acho muito estranha essa contratação, uma vez que é um jogador que já não tem uma idade para ser considerado uma aposta, um investimento para uma venda futura. Então, eu acho meio estranho esse tipo de investimento. Pode dar certo, como pode não dar também, como aconteceu já algumas vezes. O Cruzeiro pode dar sorte nessa. O Cruzeiro já fez investimentos até mais arriscados, né? Até com o próprio Marquinhos Paraná, lá no 2008. Marquinhos Paraná com a idade já mais avançada que a do Lennon, e jogou bem aqui durante um certo tempo. Pode ser que aconteça o mesmo com o Lennon, só que eu vejo essa contratação mais como uma contratação de ocasião, porque o Cruzeiro estava na iminência de perder o Mike por empréstimo ou por venda mesmo para o exterior. Eu acho que o Cruzeiro já estava mais pensando nisso para repor uma saída do Mike, mas não tinha um nome, né, no mercado para a gente fazer para a gente ter essa reposição à altura, né? O Ezequiel chegou aí, já tá dando conta do recado, mostrou regularidade enquanto ele jogou, mostrou segurança na parte defensiva e também sendo voluntarioso no ataque. Então são opções. É importante a gente ter opções, porque mais do que nunca esse ano é um ano de muitas competições, né? O Cruzeiro já foi desclassificado da Sul-Americana, mas ainda tem Copa do Brasil, tem Brasileiro, já teve Campeonato Mineiro, Primeira Liga, então é muito importante ter elenco numeroso e mais ou menos ali da mesma qualidade, justamente para chegar nesses momentos e a gente ter com quem contar. Então é importante que os jogadores tenham em mente essa informação, né, que eles vão julgar em algum momento, porque é verdade, né? O Mano já disse em algumas ocasiões, em algumas entrevistas, que ele deixa isso muito claro para os jogadores. Cada um vai ter sua oportunidade de certo momento, não precisa ficar afobado, porque o ano é grande, o ano vai ter muitas partidas, então todo mundo vai ter sua oportunidade.
O Ávila lá no começo, como eu já citei, comendo banco, até atualmente também comendo banco de um cara que acabou de chegar. Se o cara não estiver bem preparado mentalmente para isso, ele pode até chutar o balde, né? Então acho que isso é uma parte até bem administrada pelo Mano, que os jogadores vêm mostrando um respeito pelas escolhas do treinador e buscando se aprimorar e ganhar em campo sua vaga. Mas é isso, deixar claro para todos os jogadores, né, que eles têm, vão ter a oportunidade deles e bola para frente para todo mundo, vai ter sua oportunidade sim, João. Com certeza, acabei de interromper aí no finalzinho, mas, por exemplo, o Lennon tem 25 anos, né? O Ezequiel tem 24. E o Ezequiel também chegou tendo que esperar um tempinho, né, com apresentações tímidas até conseguir ganhar o seu espaço, né? Acho que não dá para cravar nesse momento que o Lennon é uma contratação equivocada ou que o Mano tem ele como carta fora do baralho porque está improvisando o Lucas Romero. É o entendimento, né, de que o Lucas Romero faz parte há mais tempo, né, do elenco, conhece mais o que o Mano espera taticamente dos jogadores, né, entendeu melhor uma função de jogo específica que o Mano quer que seja feita, enfim. Isso tudo é parte da elaboração. Claro, né, vai dizer, João, você tem grandes expectativas do Lennon se afirmar como titular e dono da lateral direita? Não, né, acho que não é por aí, né, que eu estou imaginando. Mas acho que pode acabar sendo um jogador útil, né, e conquistando aí seu espaço. Mas já que o lateral direito novo do time é o Lucas Romero, queria sua opinião, Wander, um pouco sobre a atuação do Lucas ontem. Gostou? O Cruzeiro foi bem pelo lado direito e ele tem cumprido pelo menos bem a função nessas duas partidas em que ele pôde ser acionado na função de lateral direito, retornando ao time? João, sinceramente, eu acho que o Lucas Romero fez bem a função de lateral. O Cruzeiro tem uma mudança tática. Você falou com o posicionamento com o lateral. Na hora que o time está atacando, ele fica com 3 no setor defensivo. Os volantes avançam um pouco mais, servem como opção ao ataque. Então, essa situação de jogar com o lateral improvisado, eu acho que o Diogo Barbosa hoje ele está tendo mais dificuldade, porque ele está com o Alisson à frente dele, que o Alisson tem uma dificuldade um pouco maior no ataque, e também na hora de recompor ele não marca bem e não ataca com eficiência, para mim, no meu entendimento. Então eu acho que o Diogo Barbosa tem rendido menos, justamente porque o Alisson não ajuda ele no ataque, ele demora a tocar, ele demora a passar, ele não é eficiente no propósito de jogo coletivo. Então eu acho que o Romero, ele tem a dificuldade o problema do Romero hoje é que ele não ataca tanto quanto poderia atacar para a função de lateral. Eu acho que a função dele ele é mais defensivo, o comprometimento tático dele é mais com a defesa do que com o ataque. Então é característica diferente. Tanto o Lennon quanto o Ezequiel, eles têm características diferentes da característica do Romero. O Romero, taticamente, ele é mais dedicado à defesa, então ele ajuda mais o time no comprometimento defensivo do que os outros dois. Isso proporciona liberar um pouco mais o Diogo Barbosa para poder atacar, já visto que ele tem qualidade. Só criticando aqui, o Diogo Barbosa só não tem rendido melhor na lateral esquerda, porque ele tem que jogar para ele e para o Alisson. Pode me cornetar, a torcida pode xingar aí e falar que eu estou cornetando o Alisson, mas o Alisson, para mim, é indisciplinado taticamente e não é comprometido com o elenco taticamente. Eu acho que para mim ele poderia render muito mais. Eu estou sentindo muita falta do Rafael Sobis, como ele estava jogando ano passado, o comprometimento na lateral. Acho que para mim ele rendia mais na lateral, na ponta, do que de centroavante. Acho que
É uma opinião minha, mas eu acho que quando o Robinho voltar, o primeiro a perder a posição vai ser o Alisson. Acho que o Alisson é uma outra discussão muito interessante, né? O Yuri tá participando aqui e tá dando suas opiniões também. Ele tá dizendo que o Cruzeiro jogou muito bem, foi compacto, o Ariel certamente foi o destaque, dominou o meio campo com muita frieza, jogou muito. E nessa discussão a gente tá falando sobre aprimoramento tático, ele destaca, concorda com o Vander nisso, né? Que quem precisa de aprimoramento tático é o Alisson, que cisca demais, falta ser mais objetivo. Todo jogo o Mano tem que cantar a jogada. O Luiz Gustavo falou que a gente convenceu ele pelo ponto de vista na discussão do Romero. E o Yuri ainda complementou depois essa discussão do lateral direito, falando que um bom lateral hoje no mercado tá difícil, não critica a aposta pelo fato de ser um problema nacional hoje e espera que vingue. O Sidney tá aqui nos bastidores também, cornetando aqui, dizendo que o Alisson é um dos jogadores que mais ajuda taticamente, não sei o que e tal. Eu acho que tem uma confusão aí. Eu acho que o Alisson é um jogador que tem alguns elementos técnicos muito aprimorados, né? A velocidade é um elemento técnico dele aprimorado. Drible não é... Ontem ele deu um drible desconcertante, né, nos zagueiros do Santos, a sequência, mas não é um jogador mais habilidoso no drible, mas tem um bom drible, né? Dá pra confiar nisso. Aí peca na finalização, essa é uma dimensão técnica. A dimensão tática, né, e tem tecnicamente a capacidade de fazer escolhas. O Alisson não é um jogador de boas escolhas, né? Isso é algo a ser muito trabalhado nele, né? A dimensão técnica das escolhas dele. Agora, taticamente, eu já acho o contrário. Então, o Alisson ajuda demais no combate à saída de bola adversária. Né? Desde que ele voltou para o time, o Cruzeiro volta a ter consistência no campo de ataque adversário, e não é à toa. Era algo que só estava tendo no início da temporada, com o Arrascaeta contribuindo muito, o Thiago Neves contribuindo muito também, e o Robinho estava fazendo esse papel muito bem, né? O Sobis faz isso muito bem também. Então o Cruzeiro, quando tinha esse quarteto, conseguia marcar muito a saída de bola adversária. Quando entra o Ábila, né, quando as lesões começam a acontecer, o Cruzeiro foi perdendo um pouco dessa força, né? Jogar com o Ábila é perder força na marcação da saída de bola adversária, é uma opção tática a ser feita, e acho que o Alisson ganha muito com isso, né? O Alisson talvez ajude mais que o Sobis, né? Especialmente pela velocidade que ele tem, capacidade de recomposição. Então, acho que tecnicamente cabe muita crítica ao Alisson. Taticamente, eu acho que a galera exagera um pouco. Eu acho que ele entende bem o jogo, especialmente quando ele está sem a bola. Agora, com a bola ali, ele faz escolhas equivocadas. E para você, Luciano, nessa polêmica do Alisson aí, desempata aí essa nossa discussão. João, me permita discordar totalmente do Vander e concordar com você, porque o Alisson pode até, como você perfeitamente falou, fazer escolhas erradas, fazer um drible para um lado que talvez não seja a melhor opção e procurar mais marcação do que fugir dela, mas taticamente eu vejo o Alisson como um dos melhores do time. Ele cumpre bem o papel ali sem a bola, ele preenche os espaços, se apresenta para o jogo, é um jogador que sempre está bem voluntarioso, talvez até por isso tenha passado por muitas lesões, né? Ele está sempre correndo o tempo todo, o campo inteiro, sempre obedecendo ali a função que o treinador passa para ele. Então eu não vejo essa displicência tática no Alisson. Talvez sim uma parte mais técnica ele tem. A gente vê no Alisson uma certa qualidade ali para ter um drible melhor, né? Ele joga com a bola próxima do pé, então ele tem esse recurso. Só precisa ser trabalhado. Talvez não foi até hoje, mas a gente percebe quando o cara tenha o recurso, mas tem que ser bem trabalhado. Agora, questão de tática, eu não tenho nada para reclamar dele. O Alisson sempre ajudando ali na marcação, principalmente do lado esquerdo, com as subidas do Diogo Barbosa, ele está sempre cobrindo bem ali a lateral esquerda, mas falta para ele, talvez, como você disse, uma melhor escolha na hora de driblar, na hora de tentar uma finalização, na hora de tentar cruzar a bola, mas taticamente nada a reclamar dele, não. É claro que escolhas técnicas equivocadas, né? Fazer o passe errado, finalizar ao invés... Isso também faz parte da análise tática do jogo, né? Então eu teria dificuldade de compreender o Alisson como um jogador taticamente impecável. Também não acho que é isso, né? O jogador taticamente impecável erraria menos tecnicamente. Mas a contribuição tática do Alisson, que é isso que eu quero destacar, é muito boa.
né? E aí eu acho que a leitura de jogo dele, especialmente sem a bola, ajudando na recomposição, é muito interessante, né? Eu acho que o Alisson consegue ali e se dedica muito ao jogo, né? Um jogador que o Sidney tá cornetando aqui, falando que o Wander confundiu o Alisson com o Elber, que pra ele é preguiçoso e fraquíssimo, né? O Elber, a minha grande queixa do Elber é o quanto que ele é desarmado e fica deitado no chão, assim. Acho que isso é falta de compreensão tática do jogo, né? Porque o juiz não deu a falta. Se ele não voltar, não vai entrar não é handball que vai entrar outro time, né, na recomposição defensiva, né? Mas até no handball o cara tem que sair de quadra pro outro entrar, né? Então a gente tem que entender aí um pouco essas diferenças. Nesse sentido, eu até concordo com o Sidney um pouco. Acho que o Elber compromete mais taticamente do que o Alisson. Mas temos aqui 36 minutos do segundo tempo em Chapecó. Chapecoense segue vencendo o Avaí por 2-0, vai consolidando a liderança ao final da rodada. Então teremos no próximo domingo confronto de líderes do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Chapecoense no Mineirão. Os ingressos já estão disponíveis para sócio, com promoção de ingressos inclusive. Mas vamos falar dessa semana Chapecoense, destacando primeiro esse confronto pela Copa do Brasil, né? O Cruzeiro fez 1-0 no Mineirão, tem aí o resultado apertado nas mãos, mas é o mesmo Cruzeiro que só não marcou em 2 partidas no ano, né? Então, uma delas atuando com o time reserva, inclusive, né? O Cruzeiro tem feito gols, né, em todas as partidas, né? E se tropeçar na Chapecoense por 2-1, por exemplo, como foi contra o Nacional do Paraguai, dessa vez a vaga fica para o Cruzeiro. Você está otimista para esse confronto de quinta-feira, Vani? João, estou otimista sim para o confronto contra a Chapecoense. Acho que o Cruzeiro passa da Chapecoense. A Chapecoense vai vir com o time misto pela Copa do a Chapecoense deve jogar com o time misto pela Copa do Brasil. Acho que a característica dele, que ele está revezando, o técnico Wagner Mancini está revezando os elencos da Copa do Brasil, mas é difícil, é complicado. Vamos com tudo, né, Cruzeiro? Temos a obrigação de ganhar pelo Campeonato Brasileiro. Vamos jogar em casa com o time que está bem encaixado. É um time que foi montado esse ano. É complicado jogar com o time da Chapecoense, é um time muito rápido. Tô assistindo o jogo, a gente está assistindo o jogo dele aqui no portal Guerreiro dos Gramados, aqui na estrutura aqui, como já havíamos falado em outras oportunidades. Tem uma boa estrutura. O Chapecoense está com 1 a menos, está ganhando de 2-0 do Avaí, 38 do segundo tempo. Então o Cruzeiro tem a obrigação de ganhar, porque joga em casa, joga com o apoio da torcida. É ir para cima da Chapecoense, vencer e assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Coisa que há muito tempo não se via, né? Há muito tempo, assim, desde 2014 a gente não ocupava a posição de liderança no Campeonato Brasileiro. E é muito bom no início de competição estarmos brigando pela ponta da tabela. Repetindo, dentre os treinadores do futebol brasileiro hoje, que tem um nome mais forte, que já passou por seleção brasileira, que já teve bons resultados no cenário nacional, é o Mano Menezes. Então, a torcida do Cruzeiro, por mais que ache que o time não está rendendo aquilo que pode render, ele é o técnico, é ele que nós temos que apoiar. É melhor continuar a caminharmos com ele agora do que mudar de técnico nessa altura da competição, sem ter garantia nenhuma do resultado que nós vamos ter ao longo do ano. Então, bom ou ruim, é ele que vai estar com a gente. Então, eu acho que a torcida do Cruzeiro tem que parar de criticar esses caras modinha aí que estão criando fakes aí, pedindo para a saída do Mano Menezes. Eu acho que não tá assistindo o jogo, ou não tá entendendo muito de futebol. O Cruzeiro perdeu o Campeonato Mineiro aqui, mas sem quantos jogadores que estavam lesionados. Então a gente tem que ter um pouco de sabedoria. Thiago Neves jogando machucado, sentindo dores, apesar da fraquíssima atuação dele na reta final do Campeonato Mineiro, o cara tá machucado. Então ele tinha ficado 6 meses sem jogar bola. Então a torcida do Cruzeiro tem que ter um pouco de paciência com o elenco. Futebol não é
uma receita de bolo que tudo que você faz, tudo que você mede dá certo, e se você seguir aquele passo a passo, você vai conquistar o título. Não, futebol não é isso não. Você vê que os times que estão na Libertadores não estão bem no Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo não tá assim lá grandes coisas, apesar de já ter saído, o Atlético Paranaense. O que tá melhorzinho aqui é o time da Chapecoense, apesar que já tá eliminado na Libertadores, João. Sim, a Chapecoense teve, né, expulso o Luiz Otávio, que é justamente o jogador da pendenga jurídica, né, que tirou a Chapecoense da Libertadores. A Chapecoense está recorrendo ainda, etc. Mas, a princípio, né, se o recurso não for alterado, não for acatado para alterar a determinação da Conmebol, o Leandro Silva da Havaí foi expulso agora também. Se nada disso mudar, a Chapecoense está eliminada da Libertadores, vai para a Sul-Americana por ser terceira colocada no seu grupo. O Luiz Gustavo está dizendo que acha que o maior problema do Alisson na finalização, cumpre bem o que é pedido, mas na hora de decidir ele erra mais que acerta. O Marcelo Thiago está dizendo que quando o jogador é melhor na marcação que atacando, isso significa que é fraco. Aí a gente vem falar de obediência tática e deixa risada. Olha, eu destacaria bons jogadores aí, né, pelo mundo afora, né, que se destacam pelo poder de marcação, né, disputando o melhor do mundo e afins, né. O Bale, por exemplo, é um jogador assim, é um jogador que se destaca muito pelo quanto ele auxilia, né, e ninguém vai dizer que o Bale não está entre os melhores jogadores do mundo, né? Claro, o Alisson não está entre os melhores jogadores do mundo, né? Não é esse o nível de comparação, mas é um jogador muito útil, né? E eu acho que a questão do ataque, né? Eu destaco o Alisson como um jogador que peca na finalização, né? E o Alisson até finaliza dando tapa na bola, tal. Ele não é um finalizador grosso, né? Que dá uma bica, não. Ele tenta encaixar a bola, inclusive, mas, né, perde alguns lances que não podem perder. O gol que o Rafael Marques perdeu ontem, por exemplo, é a cara do Alisson perder um gol como aquele. Mas eu acho que o Alisson contribui mais ofensivamente e também defensivamente do que o Rafael Marques. É o jogador que eu prefiro, né, se eu tiver que escolher entre os dois. Então é nesse sentido que a gente está destacando aqui o papel, né, da obediência tática do Alisson também. Agora, Luciano, dentro dessa perspectiva, né, do Cruzeiro encarar a Chapecoense, agora a neblina desceu bastante lá na Arena Condá, isso, claro, acaba, né, o clima, provavelmente o frio que se faz, né, vão pesar também contra o Cruzeiro, mas ainda que a Chapecoense venha num bom momento, liderando o brasileiro, né, eu acho que o investimento que a Chapecoense faz para esse ano tem tudo isso, é um time completamente novo, né, uma história raríssima, pouquíssimas vezes isso aconteceu na história do futebol, mas a Chapecoense manteve a sua linha de investimento, né, até podendo gastar um pouco mais. Os jogadores têm nesse elenco de 2017 da Chapecoense mais tarimba do que os jogadores dos outros elencos da Chapecoense desde que subiu para a Série A, um time bastante experiente e que vai mostrando que funciona junto, mas ainda é um investimento inferior ao do Cruzeiro. O Cruzeiro ainda tem a vantagem, né, de ter vencido por 1-0, né? Me parece, por exemplo, que o Cruzeiro teria empatar com o Sport na Ilha do Retiro, vencer o Santos na Vila Belmiro, são resultados que qualificam o Cruzeiro, ou o cruzeirense, principalmente, até uma perspectiva otimista sobre o que vai acontecer em Chapecó, não é? Olha, João, sinceramente eu vou um pouco ressabiado para esse jogo contra a Chapecoense. Diferente de dias atrás aí, que a gente foi jogar contra o São Paulo lá, que eu fui com toda confiança falando que o Cruzeiro poderia ganhar lá, e como de fato ganhou, nesse momento eu já vou um pouco mais ressabiado. Não pela equipe da Chapecoense, mas sim pelo Cruzeiro, pelo que o Cruzeiro vem apresentando nos últimos jogos. Jogou bem ontem, óbvio, teve certo controle da partida, mas isso não faz apagar da minha memória os jogos tecnicamente muito fracos que o Cruzeiro fez recentemente. Eu acho que a gente não pode nivelar a comparação do Cruzeiro contra os times por baixo. A gente não pode comparar o Cruzeiro, por exemplo, com a atuação de um Atlético Paranaense. A gente não pode nivelar uma atuação do Cruzeiro
com times que estão jogando mal. A gente tem que nivelar, ter uma base de comparação. O Cruzeiro sempre está acima, que é o centro que o Cruzeiro apresentou. Então, eu acho que cabe, por exemplo, a crítica assim, ao Mano Menezes, é um treinador que já, até na entrevista que ele deu lá quando o Cruzeiro ganhou do São Paulo, falando My name is Mano Menezes, né, que falando que ele acredita em times que não tomam gols, mas que atacam, mas que fazem resultados e tudo mais. A gente não está acostumado a ver o Cruzeiro jogando assim, né? A gente se acostumou a ver o Cruzeiro intenso, ver o Cruzeiro marcando em cima, fazendo gols, atacando e ganhando, né? Porque o futebol, além de futebol bonito, é resultado, mas a gente sempre viu o Cruzeiro jogando bem e ganhando também. Dá para fazer as duas coisas, né? O Mano tem esse estilo dele aí, de retranque e tudo mais, beleza, eu respeito, consegue alguns resultados e tudo mais, mas eu nunca vou me acostumar a ver o Cruzeiro, por exemplo, recuando com 20 minutos do segundo tempo, né? Como foi um jogo para trás aí, eu nem me lembro qual foi, mas colocando um volante para segurar resultado aos 20 minutos do segundo tempo, né? É uma coisa que nunca vai entrar na minha cabeça, é uma coisa inadmissível para mim. Por isso que eu vou meio ressabiado para esse jogo contra a Chapecoense, não pela Chapecoense, mas sim pelo Cruzeiro, pela postura que o Cruzeiro vai tomar. Eu não sei que Cruzeiro vai entrar em campo, eu não sei se vai ser o Cruzeiro de jogos atrás, que foi naquele marasmo horrível, né? O Cruzeiro jogando sem vontade de vencer, toque para o lado, que futebol lento. Eu acho que o Cruzeiro estava... até vi alguém comentando no Twitter aí hoje, falando que o Cruzeiro, eu acho que a tática do Mano Menezes é matar outro time de tédio para depois conseguir talvez um resultado. Eu nunca vou me acostumar a ver o Cruzeiro jogando assim. Tem gente que gosta, beleza. Vão apoiar quem tá lá, mas não é futebol que a gente gosta de ver, se acostumou a ver o Cruzeiro. Entendeu? Eu acho que é uma questão de perfil do time. Não pode ser para time pequeno, pode ser para uma Ponte Preta jogando contra-ataque, mas nunca vai ser pro Cruzeiro. A gente está sendo obrigado a nivelar, colocar o nível do Cruzeiro abaixo para tentar defender um pouco um treinador que é retranqueiro, entendeu? Eu acho meio complicado isso, tá conseguindo alguns resultados, beleza, a gente está na ponta do campeonato agora. Vamos ver lá para frente se isso continua, se a galera vai ter paciência com esse tipo de atuação, mas sinceramente não estou acostumado a ver, e muita gente que eu vejo aí não está acostumada a ver o Cruzeiro jogando assim. Agora, jogo contra a Chapecoense, jogo difícil, a gente não pode ir para lá achando que vai ganhar e tudo mais. A gente tem um elenco, um investimento que é bem maior que a equipe da Chapecoense, e a gente teria obrigação de ganhar por isso, porque o Cruzeiro é muito maior que a Chapecoense. O Cruzeiro já tem uma história muito maior que a Chapecoense, tem um elenco, um investimento muito maior. Mas o que me deixa ressabiado é isso, a postura que o time vai demonstrar em campo. Eu não sei qual vai ser, né? Eu não acho que o Cruzeiro, por exemplo, vai ter um resultado tranquilo jogando para trás, que é o que vem apresentando nos últimos jogos, João. Um dos trechos que o Bola da Vez com o Mano Menezes, que vai ao ar na ESPN amanhã, já foi gravado, né? O Mano estava em São Paulo, gravou hoje de manhã e retornou, né, com a delegação para Belo Horizonte. Terminou o jogo, Chapecoense, nova líder do campeonato, 2-0 contra o Avaí. E está se preparando aí também para enfrentar o Cruzeiro nessa quinta-feira. Um dos trechos que a ESPN já passou da divulgação do programa é o Mano falando: eu quero meu time jogando no ataque, né? E contradiz, essa fala do Mano contradiz muito com o que muita gente atribui a ele enquanto treinador e o que muita gente vê do Cruzeiro de 2017 jogando, por exemplo. Quando ele fala, eu quero ver o meu time jogando no ataque, né, tem que ver o resto da entrevista para dizer que ele está explicando ali. Eu vi o Cruzeiro na Vila Belmiro jogando no ataque, né? O Cruzeiro foi em alguns momentos reativo, mas ocupou o campo do Santos, né? No segundo tempo, especialmente ali, o time foi sendo solto, né? A saída do Hudson para a entrada do Ábila, o Cruzeiro foi ocupando o campo do Santos, o Cruzeiro jogou no campo do Santos. Então não vejo, né, se o Cruzeiro jogar em Chapecó como jogou na Vila Belmiro, né, acho que o Cruzeiro tem grandes condições aí de conseguir um bom resultado. A Chapecoense está num momento muito bom, mas já teve derrotas muito fortes na temporada também, né? A eliminação na Libertadores tem a ver também com os pontos perdidos, mas tem derrota em casa pro Nacional do Uruguai, né? Então, e foi 3-0, se eu não estou enganado. Então a gente tem que entender aí também algumas condições
né, do jogo para poder pensar se é viável ou não, né? Eu entendi a sua leitura, Luciano, dizendo que se você tem algum pessimismo para quinta-feira em relação ao próprio Cruzeiro. Mas em relação ao próprio Cruzeiro, eu tenho uma perspectiva diferente. Eu estou otimista, especialmente pelo que o Cruzeiro tem mostrado nos últimos jogos. A Emily está dizendo aqui que está super confiante, os jogadores realmente estão encontrando o equilíbrio entre si, jogando muito bem. E para você, Vander, é confiança total ou tá para ficar cabisbaixo com esse Cruzeiro? João, eu vi o Corinthians, cara, ser campeão do mundo em cima do Chelsea, colocando um ônibus dentro da área e jogando por uma bola. Eu vi o Criciúma ser campeão da Copa do Brasil assim. Então, o que manda é título. Quem fica na história não é o futebol bonito. Quem fica na história é troféu. Eu sinceramente, me dá prazer ver o Cruzeiro jogando bem. É bom, é bacana, é gratificante. Mas não adianta jogar bem e não conquistar a vitória. Enquanto o Cruzeiro não encaixa para poder jogar um futebol vistoso, deslumbrante, como o Cruzeiro apresentou em outros tempos, tem que jogar feio sim, que jogue dando chutão para frente e que vença a partida. Eu quero títulos, eu não quero ver futebol bonito. Futebol bonito não entra para a história. O Chelsea foi campeão da Champions, da Champions em cima do Barcelona, acho que foi do Barcelona, não recordo aqui, jogando desse jeito. O Fábio Cannavaro foi considerado o melhor jogador do mundo, né, em 2006, jogando de zagueiro. Então, pessoal, não acha que futebol bonito é que vai conquistar títulos, não. Nós vamos conquistar títulos com empenho, com dedicação, com comprometimento. É isso que vale. A história que se escreve é com títulos. Não adianta o Cruzeiro jogar um futebol lindo, maravilhoso e não conquistar títulos. O Corinthians do Tite foi campeão brasileiro em 2012. Não me engano aqui, 2012, depois você me corrige aí, Sidney. Ganhando de 1-0 de todo mundo. O São Paulo foi tricampeão brasileiro com o Muricy Ramalho, ganhando de 1-0. Então, o que fica na história não é o futebol feio. O que fica na história são os títulos. Então, Mano Menezes, se for para jogar feio e ganhar campeonato, meu amigo, pode jogar todos os jogos feio, dando chutão para frente, como foi com o Santos agora. O Cruzeiro jogou bem, para mim o Cruzeiro jogou excepcionalmente bem. O Santos teve uma chance clara de fazer gol e o Fábio foi cirúrgico, fez uma linda defesa. Uma defesa que não é qualquer goleiro que faria. O Cruzeiro tem que ser cirúrgico, ganhar o título. O Campeonato Brasileiro não é fácil. Precisamos apoiar o Cruzeiro, independente se está jogando futebol bonito ou não. O Cruzeiro tem que ser eficiente no resultado. Quem manda são os 3 pontos. Então, João, acho que o Cruzeiro ganha da Chapecoense, classifica na Copa do Brasil. Não sei se vai ser com vitória ou com empate, mas o Cruzeiro ganha domingo que vem para poder assumir a ponta do Campeonato Brasileiro e brigar definitivamente na tabela da ponta de cima. O Cruzeiro vai ser surpresa no Campeonato Brasileiro. Ninguém, nem um especialista no futebol brasileiro apostava no Cruzeiro brigando nesse momento como na ponta, e o Cruzeiro vai surpreender porque tem elenco, tem estrutura, tem um técnico que fez uma boa leitura dos times e uma boa leitura da competição. O Cruzeiro pode ganhar os 3 próximos jogos agora. Tem 2 jogos dentro de casa e um jogo fora. O Cruzeiro ganhando esses 3 próximos jogos já vai abrir uma distância grande para os outros adversários, João. Nesse momento o Cruzeiro tem uma tabela mais acessível que das 3 primeiras rodadas, né, na teoria. E claro, tendo feito 7 pontos no momento mais duro, a expectativa natural é por 9 pontos. Aí 6 pontos já nem seria uma tragédia, não, manteria aí uma média bacana, mas dá para sonhar até com um pouco mais. Vamos aos resultados da semana. O Cruzeiro venceu o Kodian United por 3-1 na semifinal da Kodian Cup na China, sub-14, terminou derrotado pelo Pyongyang da Coreia do Norte na final, né, ficou com vice-campeonato, mas uma boa participação da equipe infantil, que nessa terça-feira enfrenta o Futebol, né, pelas quartas de finais da Copa Dadazinho, buscando o título, né, o Cruzeiro que foi campeão da competição
da Copa da Dazinho no ano passado. O time júnior foi ao Rio de Janeiro e empatou 2 amistosos, um contra o Fluminense e o outro com a seleção brasileira sub-18 por 0-0. O time infantil venceu o Nacional de Muriaé por 3-0 no Campeonato Mineiro Sub-15, ao passo que o juvenil fez 5-0. Claro, a gente já destacou aqui, o Cruzeiro venceu o Santos pelo Campeonato Brasileiro por 1-0 também. No atletismo, vitória de Gilmar Silvestre Lopes na segunda etapa do Circuito Caixa, 10 quilômetros em Uberlândia. Cruzeiro teve aí no segundo lugar no masculino com Elton Bezerra, no feminino com Marcela Cristina Cordeiro Gomes. No domingo, vitória de Vamar de Oliveira na terceira etapa da corrida Superação de Andradas, também em Minas Gerais, 10 quilômetros. Vitória de Vanildo Pereira dos Anjos na 31ª corrida de Santa Quitéria, em Esmeraldas, Minas Gerais, 10 quilômetros. Vitória de José Afonso Silva na Corrida do Fogo em Contagem, Minas Gerais, 10 quilômetros, prova para veteranos. E vitória de Berenice Dias de Meira na 15ª edição da corrida Encontro Delas. No tênis, Pedro Bernardi, o tenista cruzeirense, né? A gente sempre fala do Marcelo Melo e do Bruno Soares, que são cruzeirenses, mas infelizmente não competem como atletas do clube. É diferente, o Pedro Bernardes é um atleta do Cruzeiro. Ele disputou na semana passada o torneio de duplas do F2, do Future 2 de Bacau, na Romênia, ao lado do argentino Facundo Mena, e foi eliminado na semifinal, nas quartas de final, desculpa. Nessa semana ele está jogando, na Itália, ao lado do Guilherme Klesar, um dos tenistas promissores do Brasil também. Eles se estrearam hoje contra uma dupla italiana. Vitória difícil, 6-0 e 6-1, numa semana importante que o Bernardi tem descarte de 2 títulos nessa semana e na próxima. Para não cair no ranking, precisa de boas participações. Atualmente ele está no posto 294 no ranking. Nosso parceiro no basquete, o Contagem Towers, encerrou sua participação na primeira fase da Liga Ouro de basquete, visando acesso ao NBB, com vitória e derrota, rodada dupla sexta e domingo no ginásio do Riacho, 70-65, vitória do Contagem Towers na sexta, derrota no domingo, 70-73, coloca o Contagem Towers na segunda colocação, enfrentar o Joinville na semifinal, visando a classificação para a decisão e o acesso à NBB, o Novo Basquete Brasil, na próxima temporada. Jogando no ginásio do Riacho, a gente fica com um cheirinho assim, e o Medioli tá nessa, será que vem Cruzeiro no basquete também? E a gente já tá apoiando aqui na torcida para que o Cruzeiro possa também ampliar suas iniciativas e quem sabe aí numa parceria com o Contagem Towers, como a gente já fez aqui também no Guerreiro dos Gramados, Lembramos ainda alguns eventos, o Cruzeiro já está com a venda aberta para o jogo, dos ingressos para sócios do jogo contra a Chapecoense no Campeonato Brasileiro. O clube informou ainda a lesão do Arrascaeta por 2 meses. Dedé também cortado do jogo quinta-feira, mas deve atuar no domingo. Robinho de volta na quinta-feira, expectativa grande para isso. E destaque também ao 32º churrascão do Cruzeiro, com o show da Elba Ramalho. Também bacana, mais um evento no Clube Social, na sede Pampulha do Cruzeiro, reunindo torcedores, diretoria, muito bacana, sempre que essas iniciativas acontecem também. Luciano, eu passo a bola agora para você se despedir, agradeço mais uma vez pela participação, você engrandecendo o nosso debate mais uma vez, e na sua despedida, claro, eu peço para você deixar um abraço à nossa audiência e seu palpite duplo para essa semana contra a Chapecoense. Quais os resultados Copa do Brasil e Brasileiro do Cruzeiro nessa semana? Boa noite, meu caro. Boa noite, João. Boa noite aos ouvintes, Sidney e Vander também, o Paulo na direção. João, pedir uma opinião minha para resultados do Cruzeiro, eu vou sempre falar que é vitória, Não tem como ser diferente. Ainda mais com um adversário que é muito menor que o Cruzeiro, A Chapecoense tem, como eu falei, tem investimento muito menor, tem história muito menor. Então a gente espera sempre vitória do Cruzeiro, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, vamos lá, colocar um resultado bem no Mano Menezes, 1-0 pro Cruzeiro. E no Campeonato Brasileiro também, 1-0. Um resultado bem a cara do nosso treinador mesmo, que é o que ele faz de melhor é fazer 1-0 e depois no segundo tempo ficar segurando o sufoco lá atrás. Tem gente que gosta, mas eu não gosto, então é importante chegar lá no final do ano na frente, Eu prefiro o time chegando na frente e jogando bem, mas quem gosta de jogo mal jogado, beleza também. Boa noite, João, boa noite aos ouvintes, até a próxima.
Valeu, Luciano. Boa noite mais uma vez. O Luiz Gustavo tá aqui dizendo que acha que o Cruzeiro do Mano está mais frio e inteligente que retranqueiro. Não agrada ele 100%, mas é eficiente. Muita gente fora também, né? Falando das lesões. O Marcelo Tchela tá falando aí que a gente tá defendendo a retranco, o sofrimento, que, né, que se continuar assim em dezembro, por favor, me cobre. Por isso, assim, não ganha título. Eu acho que o Cruzeiro tem outros problemas para ser campeão nessa temporada. O investimento não é para título, né? O Flamengo deve aí anunciar nos próximos dias o Everton Ribeiro, o investimento que o Palmeiras fez, e não há condições financeiras para que o Cruzeiro faça esse nível de investimento, inclusive, porque o Cruzeiro, entre outros clubes, patrocinaram essa palhaçada que é a divisão de cotas de TV. Né? Quando lá o Zezé Perrella implodiu o Clube dos 13, estabeleceu as negociações individuais, né? O Flamengo passou a ganhar 110 milhões de TV a mais por ano. Né? São 660 milhões a mais de televisão em 6 anos, né? E aí tem que ficar vendo cruzeirense falando a diretoria do Flamengo é um modelo de gestão pagadora de dívidas, 660 milhões a mais, né? Isso é doping financeiro, né? Se a torcida do Cruzeiro não denuncia isso, como outras fazem, é complexo de vira-lata, né? A torcida do Atlético Paranaense apoiou o Petraglia nessa briga, o Curitiba foi muito bem, o Santos, o próprio Palmeiras, ao assinar com o Esporte Interativo e implodir o modelo de negociações individuais. Porque a partir de 2019 tem modelo inglês no Brasil. Porque esse modelo não era comercial, esse modelo era um doping financeiro. E nossa torcida, parte significativa dela, aceitou calada, dizendo que é normal e batendo palma para a diretoria do Flamengo ainda, né? Como um modelo eficiente de diretoria, né? Uma diretoria que com 170 milhões de TV não se conseguiu um vice-campeonato brasileiro em 6 anos. Uma diretoria com 170 milhões de TV não conseguiu em 6 anos passar da primeira fase da Libertadores, né? Isso virou modelo. Então, eu exijo o Cruzeiro brigando nas primeiras posições, né? A 6ª maior torcida do Brasil, as nossas cotas nos colocam em condição de estar na Libertadores, especialmente com a extensão do número de vagas. É obrigação do Cruzeiro estar na Libertadores 2017. Será um fiasco ficar fora da Libertadores mais um ano. Mas exigir título depois da palhaçada que fizeram com as cotas de TV no Brasil, hoje não dá, né? O título pode vir, né? O Cruzeiro está liderando o campeonato, né? Tem um time competitivo, né? Que conseguiu nas 3 primeiras rodadas uma pontuação muito boa, tem um elenco com alternativas interessantes, né? Mas talvez o jeito dele ser mais competitivo, inclusive, é esse, né? Porque em 2015 e 2016 foi desse jeito que o Cruzeiro conseguiu, inclusive, disputar aí as primeiras colocações do segundo turno, né? Depois de brigar pelo rebaixamento no primeiro turno. Esse ano é a primeira vez que a gente vai ver se isso funciona por um campeonato inteiro. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo? 74% dando nota 7. Que nota você dá para o segundo tempo? 65%. Não é que caiu, é a nota 10 que aumentou, 20% dando nota 10 para o segundo tempo. Quem foi o melhor do Cruzeiro contra o Santos? Ariel Cabral, 76%. O time do Cruzeiro evoluiu em relação aos jogos anteriores, evoluiu pouco, 59%. Mano deve poupar jogadores na quinta contra a Chapecoense, ninguém, 69%. E o que você achou da promoção para o jogo contra a Chapecoense no domingo? 69% boa que o clube fez a sua parte. Vander, passo a bola para você agora também, meu caro. Mais uma vez, né, obrigado, engrandecendo o nosso debate e, claro, né, com a programação extra também, a transmissão dos jogos do Sada Cruzeiro, as transmissões agora do Contagem Towers também. Vamos ver esse acesso aí, o Contagem Towers, né, chegando à NBB. E, claro, abro espaço para sua despedida e seus palpites aí para a semana Cruzeiro e Chapecoense na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Uma boa noite, meu caro. João, boa noite Sidney, boa noite Luciano, boa noite Paulo, boa noite caros ouvintes. Eu acompanho o voto do relator Luciano. Eu acho que o Cruzeiro ganha de 1-0 da Chapecoense lá, ou no mais tardar um empate, como eu já havia comentado antes. E vou manter 1-0 do Luciano aqui também em casa. 1-0 para mim no Campeonato Brasileiro é goleada. Falando um pouco do Contagem Towers, João, o Contagem Towers joga no sábado, no ginásio poliesportivo, lá no ginásio poliesportivo do Riacho, no sábado e na segunda-feira. E tem surpresa do Portal Guerreiro dos Gramados. Nós vamos sortear um boné do Contagem Towers através do nosso Instagram. Então, só dando uma pala aqui antes da promoção,
o nosso artista gráfico, o Fábio, vai fazer uma arte pra gente, né? Já dando trabalho pro Fábio, né? Nós vamos fazer uma promoção através do nosso Instagram para os nossos seguidores, seguindo o nosso Instagram e marcando 4 pessoas para concorrer a uma camisa, ao boné do Contagem Towers na partida de sábado em Contagem. Beleza, João? Agradeço a todos que interagiram com a gente. Nós tivemos mais de 3.000 visualizações dos vídeos, mais de 3.000 não, mais de 4.500 visualizações dos vídeos da transmissão de ontem no nosso Facebook. Agradeço a todo mundo que participou. O Contagem Towers hoje é parceiro do Guerreiro dos Gramados, tem tudo para subir para a Liga Ouro e quem sabe vira o Cruzeiro também no basquete aí. Mais uma vez, um abraço a todos, fique com Deus, que Deus os abençoe e tamo junto. É isso aí, valeu, Vander, obrigado mais uma vez e boa noite também. E vou dar destaque também à semana do Cruzeiro, né, que é uma semana que vai ser importante, né, o Cruzeiro tem alguns compromissos importantes aí pela frente, né, eu destaquei, por exemplo, as quartas de final da Copa da Dazinho no Sub-14, mas tem também Cruzeiro e América, né, no Campeonato Mineiro Sub-15 e Sub-17 em Santa Luzia no sábado. Tem Cruzeiro e Betinense abrindo o Mineiro Sub-20 em Nova Serrana, também no sábado. O Contagem Towers faz o primeiro jogo da semifinal da Liga Ouro contra o Joinville no dia 3, no sábado, às 18 horas. Às 18h30 tem Sada Cruzeiro e Araxá Red Wolves, né, pela Copa Minas de Futebol Americano, semifinal às 18h30. Né, o pessoal pode chegar mais cedo, vai ter telão com a final da Liga dos Campeões, né, para o pessoal curtir no Sesc Venda Nova, além, é claro, de Cruzeiro e Chapecoense pela Copa do Brasil na quinta-feira às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro às 19 horas, né, o jogo da Copa do Brasil em Chapecó, o jogo do Campeonato Brasileiro no Mineirão. Tô achando aí pro pessoal ficar, né, manter ali o puxão de orelha do mano. 2-1 para Chapecoense na quinta-feira. Cruzeiro passa nos gols fora, o pessoal ficar bem satisfeito e mordido. E no Mineirão, 3-1 pro Cruzeiro, né, garantindo aí a liderança, quem sabe com o tropeço do Corinthians também na rodada, pro Cruzeiro se isolar na liderança. Eu lembro que o Guerreiros em Debate agora vai ao ar nas segundas-feiras às 21 horas, é feito ao vivo e também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, só acessar amanhã radio.guerreirodosgramados.com.br. vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como já estão disponíveis todos os programas desde o início da temporada 2016. Guerreiros em Debate que está no ar desde o segundo semestre de 2012, né? Parte do projeto do portal Guerreiro dos Gramados desde o dia 2 de janeiro de 2009, né, no ar, uma das mais tradicionais coberturas de torcedor do Cruzeiro, né, e de torcedores no país, né, sem dúvida, o Guerreiro dos Gramados aí já há 8 anos de estrada promovendo esse debate nas horas boas, nas horas ruins, né, a gente nunca abandonou o Cruzeiro, né, então eu lembro que nessa terça-feira no Facebook tem a live do Fábio Beloso, né, para o pessoal debater e cornetar bastante, né, com o Fábio também os temas da semana. Tem pré-jogo saindo antes das partidas, pós-jogo tem a leitura do Álvaro da vitória sobre o Santos, por exemplo, lá no nosso portal. Tudo isso e muito mais que você encontra no Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Eu me despeço por aqui, deixo um abraço e convido vocês a seguirem acompanhando todo o nosso conteúdo e estarem aqui na próxima segunda, às 21 horas, para mais um debate. Vamos ver, articular isso aí, como é que a gente vai fazer com a transmissão do Contagem Towers, que é às 8 horas, se a gente faz um joguinho junto aí, quem sabe, Vander, a gente estrutura para a próxima segunda-feira uma parceria nesse sentido. Um abraço a toda a nossa audiência e até a próxima segunda, pessoal. Guerreiros em Debate.